Fala pessoal, Alfredo Soares, diretamente aqui do escritório da Vetex em Nova York, para mais um ano, o Varejo Insights, diretamente da NRF, a maior feira de varejo do mundo, aqui para o podcast do Bora Varejo. Essa cobertura de conteúdo aqui é um oferecimento da Tecla T, Stone, Contic, JHSF, Aceleraí, Dax, Omnimedia e Event Software. O kickoff anual do varejo, onde a gente vai acessar conhecimento, grandes apostas, ameaças, para preparar o nosso plano do ano e ajudar o varejista brasileiro. Lembrando que o Bora Varejo é um grande movimento que reúne as marcas para investir na educação do varejo brasileiro, para construir um futuro com mais eficiência, inovação, tecnologia, através de muito conhecimento aplicado para o seu negócio. Então agora bora construir Brasil, aproveitem os episódios, papel e caneta na mão e comece os insights aqui diretamente de Nova York. Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Bora Varejo, diretamente da NRF em Nova York 2026. Bom, eu tava sendo entrevistado, mas agora eu sou o host, sou o Martim, CEO da Nemo, tô aqui com Maurício, CTO do Grupo Asas, 2154? Exatamente, acertou. Legal. Bom, eu sou o host desse episódio. Antes de começar, eu queria fazer um agradecimento especial aos realizadores do podcast, Aceleraí, o Grupo Dax, Omnimedia, Invent, JHSF, Grupo Contic, Stone, Tecla T. Enfim, a gente está, a Nemo também como apoiador, acreditando no projeto do Alfredo. E, bom, você é CTO, Maurício, do Grupo Asas. É CTO que dá para falar? Porque eu sei que você atua em várias áreas, e-commerce, marcas. Conta um pouquinho da... Legal. Acho que essa é a forma mais simples, né? É a sigla menor e mais simples de explicar. Mas, na realidade, falando um pouco do meu escopo, né? Acho que casa muito com a minha jornada. Então, eu estou na companhia faz agora 14 anos. Passei por todos os momentos aí que você pode imaginar e por todas as áreas. Então, eu entrei especificamente lá atrás para estruturar uma área de e-commerce, mas posteriormente eu assumi uma área de estratégia, assumi operação de marcas. Então foi um mix de muitas coisas, né? Culminando hoje nessa visão de tecnologia como um todo do Grupo Asas, mas eu também tenho uma entrada muito forte e direta quando a gente fala das operações de e-commerce e venda. Então e-commerce e venda, tudo que é ligado também à digitalização como um todo das lojas, dados, CRM, são temas aí que passam por mim. Dentro desse novo momento de consolidação do Grupo Asas, né, que é uma junção, né, de dois grandes grupos, do Grupo Arezzo e Grupo Soma, que hoje conta com mais de 25 marcas. 25 marcas, caraca. E aí, então só para entender, assim, você começou assumindo o e-commerce e aí você foi ganhando mais responsabilidade até assumir toda a tecnologia, porque aí entendo que tecnologia também entra no físico. Sem dúvida, sem dúvida. E foi um passo de cada vez, né? Acho que as coisas elas vão acontecendo, né, de algum modo mais orgânico. E essa trajetória eu vi que muitas empresas acabaram acontecendo. Que essas empresas, de algum modo, entraram na questão do e-commerce, começaram a se digitalizar, criaram uma estrutura de tecnologia, já olhando aquela famosa Engine 2, né, um motor de crescimento, e essa tecnologia acabou se tornando a tecnologia da empresa. Então foi mais ou menos assim que aconteceu, né? Eu entrei com uma missão bem específica do e-commerce, que era uma operação quase que independente, né? Tinha tecnologia própria, logística própria, porque a empresa não era preparada, né? Era uma empresa de, na época, né, mais de 40 anos aí de vida, e ela não estava preparada para atuar completamente no digital. A gente começou a empreender essa ideia, me considero aí um intraempreendedor, como eu sempre falo. E a gente montou isso. E aí isso foi ganhando corpo, foi ganhando escala, e aí o escopo foi se transformando junto com isso. Então, quando, de certo modo, a gente juntou a tecnologia como um todo, foi ali em 2018, a gente usou muito a bandeira, né? A gente falou muito de transformação digital. E a gente foi para dentro, entender o que era transformação digital para o nosso negócio. E eu gosto sempre de dar essa dica para quem está nos ouvindo aqui, acompanhando, que tem muitos termos aí que são bonitos, são hype, mas tem que entender o que é para o meu negócio, o que é AI para o meu negócio. E a gente trabalhou muito para entender o que significava essa transformação para o nosso negócio. E aí, sem dúvida, ela partia da ideia de uma tecnologia única, cobrindo toda a experiência e perspectiva de jornada da cadeia de valor do negócio. Então, desde a indústria, do processo de desenvolvimento de produto, passando por operações, por logística, por e-commerce, por loja física e por todos os bastidores aí, administrativo, financeiro, jurídico do negócio. Então, o olhar ele é esse, é um olhar bem abrangente, aí, 360, olhando tudo que é tecnologia. E a missão é ter uma tecnologia cada vez mais convergente e cada vez com menos fricção, seja para público interno, tirando aí ineficiências. Acho que todos os negócios têm oportunidades aí a serem capturadas quando a gente pensa em ser mais eficiente.
E do outro lado, como eu sempre falo, empoderando as marcas, né? Então, tecnologia não como um fim, mas como um meio de empoderar as marcas para fazerem melhor, né, o seu trabalho. Legal. E aí, quando você começou lá já eram várias marcas ou era só Arezzo 14 anos atrás? Não, a gente já tinha, né, dentro da Arezzo algumas marcas, eram 4 marcas, se não me engano. Então nós tínhamos ali Arezzo, Schutz, Anacapri e Alexandre Birman. Então a empresa ela fez seu IPO ali no ano de 2011. Voltando um pouquinho mais para trás, né, a Arezzo foi fundada em 72 pelo Anderson Birman e em 95 o Alexandre, seu filho, funda a Schutz. Posteriormente, a empresa começa a se preparar para abrir capital, enxerga a oportunidade de abrir novas marcas, cria em 2008, então, Alexandre Birman, marca de high-end, luxury, e a marca Anacapri, né, uma marca descomplicada, de produtos ali sem salto, flats. E aí, com as 4 marcas, esse grupo se prepara para abrir capital. Então, naquele momento, eram 4 marcas, né, essa era a base ali da companhia, e dali a gente foi escalando através de novas marcas que a gente lançou, M&As, né, fusões e aquisições, e transformou esse grupo no tamanho que ele tem hoje. Legal. A gente se conheceu lá no Vale do Silício no ano passado e uma coisa que eu achei bem interessante é que quando a gente estava falando de tecnologia e de fornecedores, eu lembro que você compartilhou uma visão que você tinha de pensar primeiro no desenho que você teria se você fizesse. Então, se você fosse fazer in-house, e aí sim buscar soluções que se enquadrem nesse modelo. E aí a minha pergunta se você puder falar um pouquinho mais desse seu mindset, mas quando eu penso em 4 para 25 marcas, um desafio de integração, eu imagino que exista, e aí nesse cenário, o que é mais importante? Padronização ou respeitar as diferenças, porque cada marca tem uma performance diferente? Bom, acho que são várias perguntas aqui dentro de uma. Então, o que eu poderia colocar? Acho que o ponto que eu falei de primeiro enxergar o desenho que é o ideal e depois entender quem se adapta, eu entendo que existe um momento para isso também. Então, quando o negócio é pequeno, está começando, uma fase inicial, você não tem condições de fazer o desenho dos sonhos e falar para os fornecedores, parceiros, se adaptem ao meu desenho. Só que chega um momento que a necessidade que você tem de diferenciação e são questões de premissas de negócio, tecnologia tão específicas que você precisa entrar nesse nível de particularidade. Então, hoje, obviamente, com um grupo de mais de 25 marcas, com faturamento acima aí de 15 bi, né, um grupo muito grande, quando a gente olha para essa perspectiva, a gente tem condições, sim, né, de ter um desenho e aí entender como que eu trago parceiros que me ajudem a concretizar esse desenho. Então, acho que esse é um ponto bem importante. E aí, no final, né, o que você me perguntou aqui? Você estava fazendo um gancho com a parte de... De integração das marcas, se padronização é uma prioridade ou respeitar as diferenças? Perfeito. Essa é uma ótima pergunta. Assim. Então, obviamente que trazer padronizações faz muito sentido para o negócio. Né? A gente ganha eficiência fazendo isso. A gente tem um lema que a gente sempre usa, que a gente fala que aquilo que o cliente vê é separado. O que o cliente não vê, a gente pode fazer junto. Então, o que eu quero dizer, eu posso ter todo o back-office de inteligência ali de loja, POS, dados integrados, porém, né, quando o Maurício vai na loja da Schutz, por exemplo, a loja é 100% Schutz, não tem nada que remeta ou lembre ou indique outra marca. É uma experiência totalmente ali independente. Então, a gente trabalha dessa forma, né, e preservar a identidade de cada marca é um mantra, porque as nossas marcas de moda, elas têm personalidades, posicionamentos bem distintos, tanto é que as pessoas não sabem, né, que são todas marcas do mesmo grupo. Então, a gente entende que é importante preservar a cultura de cada uma, mas em tecnologia, convergir tudo que é possível. Não dá para chegar, né, no mundo perfeito. A gente tem uma busca incessante e a gente vai trabalhando cada vez mais para convergir mais. Mas o ideal, né, o mundo ali onde tudo funciona, tudo é integrado e tudo converge, ele não existe. Eu tive recentemente em Paris, na sede da LVMH, conversando com o CIO, que lidera a parte toda de tecnologia do grupo, né? Um grupo gigantesco, o maior grupo de moda do mundo. E lá ele tem essa visão muito clara, né, de um volume de instâncias que ele tem em alguns serviços, produtos que são centenas. E ele fala, Maurício, se eu chegar aqui em 20, 25, está excelente. Não vai chegar em 1, 2... Então, a simplificação ao extremo, nesse nível de complexidade de negócio, não chega. Mas a visão tem que estar sempre andando na perspectiva aí de convergência. Interessante. E aí, imagino que com isso vocês conseguem ir compounding também os aprendizados de processos
que muitas vezes estavam descentralizados por muitos anos, mas com isso a gestão ela fica um pouco mais simples, até para você que acaba abarcando a gestão de muitas marcas, assim, certo? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que a gente tem muitas boas práticas, assim. Eu diria que talvez um dos maiores benefícios que a gente tem hoje como grupo é que a gente tinha, né, 4, por assim dizer, grandes grupos. Tem mais marcas do que isso, né, que a gente foram comprando, mas os grupos que se juntaram ao longo da história são 4, que são 4 verticais aí que nós temos, e cada um já era muito bom no que fazia. Então, quando a gente junta tudo isso, a riqueza que a gente tem para poder entender, né, as melhores práticas é muito grande. Tanto é que em tecnologia o que a gente fez, o primeiro passo foi fazer um assessment para avaliar o stack de tecnologia de cada um dos negócios e entender quem era melhor em cada tema. E aí a gente entendeu, o best in class para cada assunto são esses temas, essa estrutura, essas pessoas. E a gente usou isso tudo como aprendizado. Então, sem dúvida, isso ajuda e facilitou muito, né? Fortaleceu muito a gente como grupo. Interessante. E aí, falando um pouquinho sobre a NRF, o que você sente que é hype? O que é realmente negócio? Eu lembro que eu estava numa palestra do Mariano, até da VTEX, que ele falou que agora é a era da IA voltada para lucro e para o bottom line. Então, assim, cara, não é buzzword, realmente tem que ser projetos que vão mudar algo. Senão, eliminação de processos, automatização, tem que ser algo. O que você está vendo aí de tendência que realmente deve ser útil aí para os próximos passos na empresa? Legal, acho que sim, 100% dessa visão aqui que você colocou faz sentido e acho que a gente passa por esses ciclos, né, e hypes. Então, há poucos anos atrás, aí nem tanto, com juros muito baixos e uma alocação gigantesca de capital de risco para novos negócios e empreendimentos, houve um certo surto, né, e múltiplos aí, valuations malucos para todo tipo de negócio, né? E as histórias estão por aí, né? Não preciso nem citar todas elas, porque todo mundo conhece várias emblemáticas que viraram até séries, filmes e contam, né, como isso aconteceu. Mas a essência, né, o fundamento tem que ser sempre gerar resultado, né? Como a gente costuma falar, caixa é rei, né? Cash is king. Então tem que gerar resultado efetivo. Como toda nova, né, tecnologia e oportunidade que de algum modo traz perspectivas boas, existe naturalmente no início um grande hype, né? E aí todo mundo começa a falar sobre isso e vira argumento de venda, né? Então até eu falei para uma palestra que eu fiz, falei, eu vi que o negócio estava chegando no seu ápice quando, né, eu vi escova de dente powered by AI. E aí não tinha explicação nenhuma de o que essa escova fazia com AI, mas tinha, né, a tagzinha que ela era AI first. Então eu vi um argumento de venda sem ter um propósito maior. Então eu vejo que teve, de certo modo, ali esse primeiro momento, só que os ciclos hoje com AI, diferentemente da internet, do .com, que a gente viu lá atrás a bolha, no começo dos anos 2000, é tudo muito mais rápido. Então o período de hype ele é mais rápido, o ciclo de geração de valor para o negócio já começa a aparecer rápido também. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que agora está todo mundo muito orientado, até pelo desafio hoje macroeconômico, a gerar valor real, né? Agendas de eficiência estão muito fortes nas empresas. E a grande questão é poder realmente entender quais as dores do seu negócio e onde faz sentido aplicar AI. Porque você não começa pensando na tecnologia, você começa pensando na dor. Uma outra discussão que eu tive numa mesa redonda aqui na NRF também, foi sobre isso, porque por vezes, né, a sua dor pode ser a automação de um processo financeiro. E isso você pode fazer com um RPA, com um robozinho que faz um fluxo, captura uma informação na planilha, joga num FTP e faz um protocolo. Então, assim, não precisa da AI para isso. Então, é importante entender qual é a dor, o que você quer resolver, e aí entender o que usar de tecnologia. E aí isso casa com a NRF como um todo, né, o que a gente estava conversando ontem, que a gente fala muito das tendências, só que está todo mundo cheio de pendência, né? Então, as empresas como um todo estão cheias de débitos técnicos, né? Isso apareceu ontem em algumas palestras também, de que eu quero fazer AI, quero estruturar personalização, mas e os seus dados? Não, meus dados estão bagunçados, cada um para um lado, com múltiplos sistemas. Porque tem uma parte da história, a gente sempre fala isso, que é o que não é sexy. Então, claro, olhar AI, criar uma imagem bonita, fez um vídeo, esses novos modelos todos aí de Gemini, Sora, etc., Nanobanana do Google, é incrível, né? Tudo isso é muito legal. Mas a grande questão é você poder realmente entender qual o fundamento e como você prepara a base para isso. E a gente vê recorrentemente que é muito centrado na questão dos dados e é uma agenda chata, né? Então, a gente fez um trabalho muito grande dentro do Grupo Asas, né? Até um pouco antes da fusão,
para poder ter essa padronização de dados e organização aí de um lake, de uma estrutura mais robusta para poder construir coisas em cima, que é igual um prédio, né? Eu quero fazer um prédio de 3 andares, a fundação é uma, o buraco que você tem que cavar é um. Ah não, é um prédio aqui em Nova York de 100 andares, um arranha-céu. Cara, é muito mais profundo, muito mais complexo a fundação que você tem que ter. Só que é um trabalho ingrato. Então a gente ficou durante um período de quase aí 18 meses trabalhando e eu não tinha nada para mostrar. Então meus pais perguntavam, pô Maurício, e aí, o que tá acontecendo? Cadê o resultado? O que você está entregando? Eu falei, calma, né? A gente está fazendo a base para depois construir tudo em cima. E foi isso que a gente fez, deu muito certo. Foi um período ali meio, por assim dizer, de tensão, de muito trabalho sem ser reconhecido, porque eu não tinha o case para postar nas redes sociais, a gente estava só enterrando o cano. Só que ele foi a base para a gente poder automatizar, né, e criar uma base ali de relatórios, a curiosidade de informação gigantesca. Então acho que vai por aí. Faz bastante sentido. Então você falou primeiro sobre não olhar só a tecnologia como um fim, mas sim... Ou solução, né? Sim. Não olhar a solução como um fim, mas a solução para um problema. E você falou também sobre... enfim, você vai aplicar a AI em cima de uma base ruim. É garbage in, garbage out que eles falam, né? Você vai dar para uma pergunta ruim para o ChatGPT, ele vai te dar uma resposta ruim. A gente viu muito nesse cenário de dados... tipo, sei lá, o pessoal tava querendo aplicar AI, quero aplicar AI. Mas aí você vai ver no lake dos caras, dados de Google Analytics completamente com problema, sabe? Not set 30% ou direct por causa do aplicativo. Sim. Tinha muita gente com o aplicativo ali, você vai ver a base, se você for aplicar ali, 60% dos dados dá para usar. Então você vai automatizar o use case na ponta. Talvez o analista de mídia ele vai conseguir tomar uma decisão com AI. Mas e a base disso, né? Qual que é a acurácia dessa decisão que está alimentando o modelo de LLM que depois ninguém vai ver lá na ponta que tem um furo? Porque eles aplicaram a tecnologia sem consertar a base, né? Sem dúvida, cara. Assim, esse é o fundamento e assim, a gente vê recorrentemente as empresas incorrendo no mesmo erro. A gente estava hoje com o pessoal do Google, falando dos lançamentos aí do Gemini, com o protocolo de e-commerce transacional dentro do generativo, né, dentro do conversacional. O CP? Isso, o CP, exatamente. E olhando isso, né, o Google junto com alguns parceiros falou, Maurício, mas o grande problema ainda é enriquecimento de catálogo. Os caras querem criar a solução bonita que você está vendo aqui, mas ela não vai funcionar se você não fez um trabalho, né, de dados, de enriquecer catálogo. E é aí que muita gente segue pecando. Então, assim, a história do básico bem feito segue mais verdadeira do que nunca. Então, assim, essa é uma lição de casa que não tem como fugir nem deixar para amanhã. Senão você não vai construir o que você quer construir. Faz sentido. E hoje no Grupo Asas, qual que é o papel do digital? Assim, como que vocês entendem o digital? Porque eu sei que tem várias marcas aí. A Reserva é bem digitalizada. Queria entender um pouquinho a sua visão do digital, potencializando um legado físico enorme no Brasil. Assim. Legal. Cada marca tem sua personalidade. E a personalidade ela vai drivar muito de como eu vou usar a tecnologia. Né? Então a Reserva, que tem todo um lado ali mais descolado, um lado de proximidade, conexão emocional, que o vendedor é o seu amigo, né? O seu brother, traz uma cerveja. Tem um jeito de usar tecnologia, muito a gente fala com ferramentas e regras de relacionamento, numa linha mais ali relacional e de manter um contato muito fluente ali com o cliente. E a gente usa os dados para o vendedor poder saber quem é o cliente, poder adicionar informações extras que vai ajudá-lo na próxima interação. Então eu vou lembrar que o Maurício tem cachorro, tem gato, que gosta, não gosta. Isso ajuda bastante no atendimento, que era o antigo papel, né? Era o bloquinho aqui que eu pegava e anotava os dados do cliente. Até a Reserva nasceu assim, ele tinha um caderninho ali que era todo o guia de boas práticas do vendedor, e eles faziam ali escrevendo na mão. Isso hoje está drivado por tecnologia. Mas se eu pego outras marcas e segmentos, a abordagem é bem diferente. Então, numa marca como Alexandre Birman, né, que é luxo de calçados, que a gente tem loja, inclusive, aqui em Nova York. Quem está nos assistindo, se estiver passando por Nova York, vai vir a Nova York, não deixe de visitar as operações aqui, né, tanto da Alexandre Birman, temos aqui a operação da Schutz também. Nessa marca Alexandre Birman, que a gente fala mais high-end, ali a gente vai ter os dados para ajudar a vendedora a ser mais assertiva, mas ela não vai ficar numa relação ali de brother com a cliente. Não vai ficar mandando mensagem, né, continuamente, vai ter uma abordagem muito diferente, mais como uma consultora estratégica ali de moda do que como ali aquele papel, né, de um vendedor, parceiro, amigo, brother, que vai estar ali falando de igual para igual. Tem um pouco mais de distanciamento dentro do que é o segmento. Então, em cada negócio,
a gente usa de modo diferente tecnologia. Mas as bases tecnológicas são a mesma. A grande questão é o que você faz com isso, né? Que nem a lógica de programa de fidelidade ou relacionamento. Eu posso ter a mesma lógica, pode ser, todos são sistemas baseados por pontos. Mas a maneira de juntar pontos ou o que eu ganho é diferente do outro. Né? Então, no Alexandre Birman poderia ser uma lógica de eu ter esses pontos, por assim dizer, nesse programa que eu estou criando aqui, o conceito As We Speak, né? Poderia ser para poder conhecer a Casa Birman em São Paulo, que é um espaço sofisticado e personalizar um produto. Para a Vans poderia ser para eu entrar dentro de uma competição de skate ou ir andar de skate na loja. Então, acho que isso tem que ser traduzido. Mas a base tecnológica ela é a mesma, ela é habilitadora para você desenhar as experiências. Mas em cada marca, isso se traduz de maneira bem diferente. Faz sentido. E aí, entrando no assunto de marketing, como que vocês pensam os objetivos de branding e performance para cada marca? Talvez pensando um pouco mais no e-commerce, né? Que eu entendo que o físico é um pouco mais complexo, mas pensando no e-commerce. Legal. As perguntas estão ficando mais difíceis, viu? A gente começou um high level, agora a gente está indo para as perguntas difíceis, duras, né? Que são discussões grandes e que talvez não tenham uma resposta única ou uma resposta certa. Mas o ponto é a discussão, né? E a gente falou sobre isso ontem também, de atribuição como um todo, né? E do entendimento do papel, do que é topo de funil, o que é a parte de baixo do funil e como construir a melhor estratégia, é algo, né, super sofisticado. E, infelizmente, né, eu fazia isso manualmente lá atrás, quando comecei minha carreira, hoje é muito complexo. Né? É humanamente impossível. Né? Antes, eu sozinho ali com o Excel, com o Google Analytics, algumas poucas ferramentas, eu conseguia fazer uma gestão dentro de algumas métricas que me atendiam. E tinha muito espaço, muita margem, pequenas melhorias, drivavam muito o resultado. Hoje é muito mais complexo, né? Os modelos, toda a parte de modeling, de mix de marketing, o papel da mídia offline com online, como isso trabalha de maneira integrada. Então isso se tornou mais complexo. Mas o que a gente, né, sabe, por definição, evidentemente? Que o trabalho digital tem que ser, né, cobrir o 360 da jornada e do funil como um todo. Não existe, no digital eu faço só performance, né? O branding está no físico. Não tem, é impossível. E, inclusive, essa continuidade do branding no digital que vai transformar sua performance numa mídia mais barata. Tanto é que, né, as principais campanhas de marcas muito fortes, consolidadas, que têm maior ROI, são campanhas, quando a gente fala de palavra-chave de marca, porque eu gerei valor ao longo do tempo e aí eu consigo ter um retorno do investimento mais elevado. Então, a gente trabalha de maneira integrada. Esse trabalho não tem uma receita de bolo para todos os negócios. A gente tem uma visão ali. A gente tem uma discussão em um grupo de trabalho com muita gente muito boa, que a gente olha assim, discute o todo como um grupo ali de boas práticas, mas dentro de cada marca a gente faz estratégias de maneira mais específica. Então, assim, dentro da Farm, a Farm constrói seu plano integrado de digital e offline para o ano, usando as mídias e construindo marca com performance. A mesma coisa vai acontecer na Arezzo, na Reserva, na Hering. Então, cada um deles faz esse trabalho e o que a gente tem hoje é essa governança desses chapters que a gente fala, né, que eles se juntam para falar e discutir o que está funcionando e trocar boas práticas. Porque seria impossível um time central dizer, não, eu vou tocar e vou cuidar de tudo que é mídia, estratégia de todas as marcas. Não tem como, até porque as marcas a gente tem que viver as marcas, tem que estar no dia a dia, tem que conhecer o produto, conhecer a cliente. Então a gente olha para o todo para aprender e tirar algumas coisas de grandes insights. Tal mídia está funcionando, tal novo canal de aquisição está dando muito ROI, acho que vale todo mundo usar, ficar de olho. Então tem essas trocas, mas as estratégias são individualizadas. Mas o fato é, a gente mais do que comprovou com muitos números e análises, que essa combinação de branding com performance ela é excelente. Mas o que é o ponto importante que eu friso, de novo para vocês que nos assistem e estão nos ouvindo, é importante ter um plano integrado, né? Desenhar isso de maneira ali conjunta com todas as áreas. Às vezes tem uma área da mídia do e-commerce, tem área do marketing ou branding na marca. O plano tem que ser único, assim como as metas também. Porque às vezes os incentivos não são únicos e isso gera algum tipo de disputa. Eu tenho incentivo para o digital, que é uma coisa, para o físico é outra. Então a gente tem que colocar, dizer, tá todo mundo no mesmo barco, vamos colocar juntos os objetivos e montar junto a estratégia. Porque eu já vi muitas empresas, situações ali de discussão de mídia, alocação de investimento, que de certo modo a parte de branding não colocava dinheiro no digital e times ligados ali ao e-commerce, não, meu dinheiro do digital é só performance. E aí ficava numa queda de braço infinita, no final a marca deixa de crescer e gerar mais resultado. Então tem que ser planejamentos integrados ali, verticalizados por marca. É fácil? Não, não é fácil. Mas tem que ser feito. Né? Não conheço outra forma melhor, né, de fazer e construir isso. Perfeito, perfeito. Interessantíssima essa visão.
E, bom, acredito que marcas mais consolidadas como as de vocês, o time de marketing ele já tem muita certeza nessa questão do topo de funil como algo extremamente importante. Porque se você só fizer performance, só focar ali na conversão, essa audiência satura. Até o que eu estava falando no outro podcast. Por que você precisa fazer o topo de funil? Porque nem todo mundo está pronto para comprar naquele momento. E aí você precisa voltar etapas, né, de consideração, até de o cliente se conectar mais com aquela marca e vai comprar daqui a uns meses. E a grande questão é que o mercado, por muitas vezes, fez as coisas no achismo. Então, fazer uma campanha de topo de funil por impressão, por cliques, mas depois você não sabe se o cliente é qualificado ou não e você pode estar queimando caminhão de dinheiro. Às vezes isso está na mão de uma agência de branding. Sim. E que é conhecida como a melhor, mas não tem dados ali para provar. Sim. Acho que é daí que parte toda a discussão de atribuição. Esse gancho é muito bom, cara, porque tem aquelas métricas, né, como você colocou aqui, deu alguns exemplos, que são as métricas da vaidade. Que é muito bonito falar de grandes números, teve 300 bilhões de visualizações, tantas pessoas atingidas, com não sei que frequência. Só que a gente tem que olhar de fato a qualificação e entender também qual é o objetivo. Qual é, como a gente fala, uma palavra que a gente usou muito aqui nas discussões na NRF, e já deixo para a nossa audiência aí de presente, né, mais um gift aqui, que é o job to be done. Né? Qual o trabalho a ser feito, o que é entregável que eu espero deste trabalho que eu estou fazendo aqui de mídia. E assim como a gente discutiu aqui o job to be done das lojas, tem loja que é experiência, ela não está ali para gerar o máximo possível de resultado de EBITDA. Ela está ali para ser um espaço do consumidor se conectar, né, ter experiência. E isso muda tudo. Se a gente pega lojas como a Apple Store como um exemplo, o vendedor não tem comissão, porque ele não está ali para empurrar produto. Ele está ali para entender o cliente e aquele ser um ponto de troca. Então é importante trazer essa perspectiva. Né? Quando a gente vai discutir mídia e estratégia, qual é o meu objetivo? E tem vários objetivos, não tem certo e errado. Né? E eu falo muito também, né, algo que eu costumo comentar em algumas palestras, é que tem 2 pontos de perspectiva que eu gosto de pontuar e separá-las. A gente tem métricas ali, né, de input e de output. De output são as mais famosas, por assim dizer. A receita, quanto que deu de EBITDA, qual que é a margem, né? São as métricas de saída do negócio, são os números ali, por assim dizer, frios, do que eu gerei no fim das contas. Só que as métricas de entrada tem muitas outras. Né? Eu tenho métricas ligadas ali a indicador de relação com o cliente, qual que é o meu NPS, ou quanto que eu consegui engajar os clientes do meu site para conhecer produto, ou para assistir um vídeo do produto, ou para poder se cadastrar em um encontro da minha marca. Então tem muitas outras atividades. Eu dou um exemplo muitas vezes ali que eu uso, que quando o Kindle foi lançado pela Amazon, a métrica não era venda de Kindles. Né? Então a pessoa, blink, don't think, né? Perguntasse qual que é a estratégia, qual que é o objetivo, uma pessoa leiga diria, o objetivo do Kindle, a Amazon lançou o Kindle, é vender o máximo de Kindles possíveis. Não era. Então o objetivo no início, né, era tempo de leitura, porque eles sabiam que se eles conseguissem fazer os usuários trocarem o papel e tiver retenção pelo e-ink, né, pelo aparelho digital para leitura, isso seria a base que eles precisavam para depois sim, agora eu vou focar só na venda, crescimento, mas a minha primeira métrica mais importante não é essa, vendeu mais do que eu esperava, bateu a meta de venda, não interessa. Eu quero ver quanto tempo eu estou retendo os clientes, porque depois que eu resolver esse job to be done, aí pode ser que o job to be done seja, cara, eu quero digitalizar todo o meu acervo, eu quero fazer o máximo de vendas possível. Então, acho que esse é um ponto importante. Né? Acho que a gente acaba falando muitas coisas, igual, né, os tópicos aqui da NRF, mas no final a gente sempre volta para os mesmos fundamentos. Né? Então, a gente sempre volta para a mesma essência. E eu falei um pouco sobre isso hoje também, porque a gente fala de tanta coisa e o mundo fica tão complexo de métricas, atribuição, jornada, analytics, AI, agentes, agentic commerce, que a gente esquece que no final é basicamente uma pessoa, né, como nós, que tem uma dor, um problema, e que ela quer resolver esse problema consumindo alguma coisa. Então a gente esquece de ter uma pessoa, começa a discutir coisas tão malucas, mas esquece disso. Pegando um gancho com isso também, a gente tem algumas reuniões aí de gestão, né, de alta liderança, de cunho semanal, e a gente começava já frequentemente falando de resultados. Largava a reunião já e venda, e qual praça, quem entregou, não entregou. Quando a gente começou a aproximar essa visão do cliente, e a gente colocou essa meta, algumas metas para a empresa inteira, sendo a NPS uma delas, a gente pegou e falou assim, não, cara, a reunião
né, mais importante da empresa, tem que começar falando de cliente. E hoje isso está instituído. Depois a gente fala da loja, performance da franquia, da regional, mas vamos olhar primeiro para os clientes. Como que está o processo de compra dos clientes, onde estão as dores, quais são, né, o que eles escreveram no NPS. É incrível, mas as pessoas escrevem. Né? Você abre lá um formulário para as pessoas falarem, elas falam. E ninguém lê isso. E ali tem muita informação, cara. Tem ouro ali dentro. Você descobre algumas coisas. Daqui a pouco você está investindo muito em alguma coisa e o cliente vai dizer, não, tudo que eu queria só era uma embalagem um pouco mais durinha para eu guardar meu sapato depois. E a gente investindo em um monte de coisa, mirabolante, criando experiência, investindo milhões. Então, eu sempre volto para esse fundamento aí, que eu acho que é a origem e o fim de tudo aí, é a questão do cliente. E mais do que nunca, no mundo tão complexo, o nosso dever é trazer simplicidade para esse processo. Isso é muito legal, porque a gente fica nesse emaranhado de métricas, só que no fim do dia uma conversa com o cliente é muito esclarecedora. E aí, putz, seja o cliente do e-commerce, seja o cliente da loja física, mas isso foi uma grande virada de chave da Nemo, porque a gente vai criando ideias e no fim do dia são soluções. Só que elas são soluções que muitas vezes elas vêm da nossa cabeça e não com o input mais valioso de todos, que é o cliente. Então, isso a gente instituiu, mudou o jogo da empresa, que no fim do dia você tem que ter métricas para saber que você está indo no caminho certo. Sem dúvida. O que não é mensurado, enfim, o que não é medido não é gerenciado. Perfeito. Mas o input dessa métrica, a direção, cara, às vezes uma conversa qualitativa tem um valor enorme para pensar, para onde que a gente deve ir? Para onde deve ser a questão da nossa experiência? Perfeito, porque assim, isso que você falou faz muito sentido. Porque o que acontece? Que é o caminho natural das organizações. Um fundador, né, assim como você, percebe uma dor ou vive essa dor e fala, vou criar uma solução para atender um problema que eu mesmo, né, conheço e convivo com ele. E aí você começa a resolver esse problema. Só que depois a empresa vai crescendo e vai tentando resolver outras coisas e por outros caminhos. Nesse ponto a empresa costuma se perder do que era muitas vezes a sua essência. E aí a gente começa a pensar que a gente sabe a dor do cliente e a gente não está falando com o cliente. Então tem alguns livros que eu gosto muito, e são meio que uma continuidade, assim, quase que uma trilogia, que é A Mentalidade do Fundador, que fala sobre os princípios básicos ali de como é que pensa um fundador e empresa com cabeça de dono. E aí na sequência ele tem um livro que é O Poder dos Modelos Replicáveis, fazendo o gancho dos dois. Né? Na Mentalidade do Fundador, ele fala que toda empresa nasce, né, com pouca escala, mas ela nasce insurgente. Então, uma startup, uma empresa que quer fazer, quer acontecer, quebrar parede, vai fazer o que for para resolver. Mas a tendência natural, e ela sendo bem sucedida, é que ela cresça, então vire grande, mas vire lenta. Então, ela vira uma empresa incumbente. Tem muito processo, muita burocracia. E aí, se ela não resolve isso, o próximo passo é a morte. Então, ela precisa conseguir manter esse espírito insurgente, porém, né, com o benefício da escala. E aí, o livro do Poder dos Modelos Replicáveis, ele fala um pouco mais sobre isso. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, cara, a complexidade tornou-se, até vou olhar para a câmera nessa, uma assassina silenciosa das organizações. E ele dá um exemplo. É muito normal e esperado, né? E o que mais acontece é que a distância do cliente com o fundador da empresa, na medida que a empresa cresce, só fica mais distante. Então, muitas vezes o fundador, como o caso do nosso fundador, do Anderson, cara, ele mesmo fazia o sapato, literalmente. Ele montou uma startup que era fazer sapato na garagem da casa dele. Então, ele fazia na garagem o sapato. Então, ele fazia o sapato e ele levava para vender o sapato. Ele produzia o produto, levava para o cliente, ouvia o feedback e ia de volta. A empresa vai crescendo, não tem como ser muito diferente, começa a criar áreas, começa a criar ferramentas, começa a criar divisões. E aí, quando você vê o fundador até o cliente, tem 20 etapas no meio do caminho. E aí vira um telefone sem fio. Então, acho que a gente tem que procurar fugir disso e procurar, mesmo em escala, mesmo em crescimento, manter o viés da simplicidade. E hoje a gente tem, né, parte sempre, obviamente, primeiro de uma estratégia, uma governança de como que eu vou conduzir a estratégia e usar as ferramentas ao meu favor. Usar tudo que existe hoje de ferramentas, até os próprios AIs, os agentes, mas com clareza para ajudar neste objetivo, para que possa ser grande, mas com um pensamento, né, insurgente, de dono e com foco total aí no cliente. Se o foco for 100% no cliente, cara, o negócio não tem como dar errado. Nunca vi um negócio focado no cliente não dar certo.
O contrário, eu já vi várias vezes. Negócio focado em produto, negócio focado em outras coisas, em métricas da vaidade. Esse eu já vi vários darem errado. Mas negócio focado no cliente, cara, às vezes você tem que se transformar. Né? O cliente vai querer algo que não é o que você enxergava, né? Não é o que você talvez até acredite. E aí você vai ser obrigado a pivotar, né? Um processo de pivotar. Mas ouvindo o cliente, cara, você vai estar entregando realmente a melhor solução, de maior valor. Isso vai trazer resultado para o negócio. Tem um termo que me lembra, até falando desse podcast, né? Que, pelo que você falou da AI, faz bastante sentido. Que é um dos maiores problemas que matam startups e empresas, é uma frase que é Solution in Search of a Problem. Então, SISP. Que é basicamente, você tem uma solução, pode ser um produto, só que você está buscando qual que é o problema que ele resolve. Então, AI. Eu quero AI. Qual dos problemas... então, fica tentando encaixar a AI. Mas é o contrário, né? Você tem que falar qual que é o problema e melhor que seja o problema do cliente, não só o nosso problema. Qual que é o problema que o cliente tem? Ah, tá, ele tem um gargalo na experiência de compra. Beleza, e qual que é o problema que isso está tendo na nossa organização? E aí sim pensar nessa solução disso, porque senão você inverte a ordem, a chance é de ser um nice to have, só um confete, que na prática não está resolvendo o principal desafio da companhia, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Acho que é bem por aí, assim. Mas é importante que tenha uma estratégia para isso, né? Tem que ter muita clareza. Então, de novo, voltando ao que a gente falou aqui, acho que muitas vezes a gente se perde no meio disso, né? De esquecer o cliente, não ter o cliente no centro, não ter processo para colocar o cliente no centro, porque daqui a pouco é algo que eu acredito, mas se eu não tenho processo, que nem eu dei o exemplo aqui, tem uma reunião que começa sempre falando do cliente. Nosso time faz um processo hoje que a gente chama de close the loop, que é pegar alguns casos, não dá para fazer com todos, mas a gente pega essa amostra, todas as marcas, e fecha todo o ciclo do cliente. Então, olha o que ele comprou, como ele avaliou, o que funcionou, não funcionou, e a gente vai entender tudo. Então, assim, o cliente tem um problema porque o pedido foi trocado. E a gente vai até o limite para ver assim, onde foi trocado, quem trocou, por que trocou, e procura usar isso para refinar o próximo ciclo, entendeu? Então, é importante ter estratégia, mas ao mesmo tempo ter os mecanismos para poder garantir que a estratégia seja cumprida. Aí a gente cai numa outra história, né? Eu gosto muito de livros, infelizmente, ultimamente, não leio tanto quanto eu gostaria, mas esse é legal aqui, que me lembra um livro que eu li e depois eu pude conhecer esse cara, e o mais maluco é que eu tenho até o telefone, o WhatsApp dele, e ele responde, o mais incrível que seja, que é o Han Charan. Então ele tem um livro lá, Execução. E aí o Han Charan apoiou muito, né, grandes CEOs em momentos aí áureos das suas empresas e companhias lendárias, né, e aí como o Jack Welch. E aí o que ele fala é que, cara, não adianta ter um plano bonito se você não tem o plano da execução, que é outro ponto onde as empresas se perdem. Então, posto que eu tenho estratégia, eu tenho que executar. E as empresas se perdem muito nessa execução da estratégia. Então, também é um gap que eu vejo o tempo todo acontecer e são coisas que a gente tem que preservar. Se alguns desses fundamentos a gente garantir que eles estejam, né, cada um no seu lugar e a gente tem esse trabalho, né, de acompanhamento, de gestão e governança, não precisa de muita coisa, nem de ciência da NASA e do Elon Musk. Né? É ter esses princípios básicos bem colocados e trabalhar de maneira recorrente, né? Refinar. Porque uma empresa de alta performance é que nem um atleta de alta performance. É uma discussão que aparece às vezes em alguns podcasts até que eu ouço. É muito chato, porque você vai acompanhar o cara lá, a vida dele. É legal ver ele na Olimpíada, o cara que corre lá 100 metros e dá um gás e bate um recorde. Mas, cara, a vida dele é muito chata. O cara tem toda uma disciplina, tem que comer nos mesmos horários, não pode exceder as calorias, tem que dormir no mesmo horário. O treino dele é ficar indo e voltando, né? Corre e volta, corre e volta, corre e volta. Então, assim, é muito chato. Mas esse é o trabalho, essa é a mágica. É você ficar fazendo, rodando essa engrenagem e refinando ela cada vez mais. Obviamente que entendendo se algum elemento, algum fator muda ao longo do tempo. Né? Tem um outro conceito legal ali que é a Amazon usou muito, né? Não foi a Amazon que criou, mas esse aí foi outro cara, que esqueci agora o nome, acho que foi o Jim Collins, se eu não me engano, que é o do flywheel, que é você criar essa engrenagem próspera. Só que talvez em algum momento ela desgaste, porque alguma coisa nessa engrenagem que você criou, né, uma lógica de negócio, que eu tenho que trazer cliente, quanto mais cliente, trago mais oferta e conecto, sei lá, o seller com o cliente que compra, e aí você cria uma máquina da prosperidade, em algum momento pode ter alguma mudança. Você tem que estar observando isso, mas enquanto a máquina, por assim dizer, os fundamentos não mudam, é o trabalho chato do atleta de refinar sem parar, para oferecer a melhor experiência possível, mínimo de fricção. Isso, consequentemente, vai trazer resultado. Refinar o básico bem feito. Sim. Sem dúvida, é isso. É um ciclo de melhoria contínua.
Legal. A gente indo mais para o finalmente do nosso podcast, eu tinha 2 perguntas. Você falou um pouquinho de métricas. Quais são as principais métricas que você analisa? Enfim, também se quiser comentar um pouco sobre modelo de atribuição, porque pessoal tem vários modelos de atribuição, não sei se tem um que vocês gostam, que não olhe só para last click, ou se é last click, que também é a maior parte ali do mercado, e pensando em métricas, assim. Legal. Acho que assim, falar de métricas, no caso, dentro do meu papel ali, que ele é muito múltiplo, as métricas variam muito também. Porque se eu falar de área de tecnologia, tem métricas lá de uptime, né, de servidores, infraestrutura, no ar, né, de maneira ali com performance, latência baixa, né, com entrega. Se falar de e-commerce, vão ser outras métricas, né, métricas ligadas ali à audiência, ligadas ao engajamento dos usuários, né, tempo de navegação, ou também à eficiência da navegação, conversão. Se olhar varejo físico, são outras métricas. Então, a gente tem um pool grande de métricas aí que a gente olha, mas eu diria assim que algo que mudou muito, né, que trouxe um ganho em escala para a gente na operação como um todo, que não é métrica de receita, é a métrica de NPS, né, ou satisfação dos clientes. Essa métrica ela acaba alimentando todo o ciclo, porque você entende o cliente e ele vai te dizer que ele tem uma dor que vai colocar talvez em evidência para esse ano, e você pode mudar isso ano após ano, alguma métrica importante. Então, por exemplo, o cliente tem uma dor que ele quer uma entrega mais rápida. Então, a métrica do lead time, né, do tempo da compra até a entrega na casa do cliente, pode se tornar uma das métricas principais do seu negócio. Depois pode ser que eventualmente chegou no máximo, dizer, hoje todos os meus pedidos aí são, né, next day, same day, já é o máximo que eu posso fazer. Bom, então agora essa métrica aqui é continuar. Eu vou colocar uma outra métrica no meu radar, que vai ser uma métrica que eu preciso trazer, né, algum ganho, alguma diferenciação. Então, vejo que é isso. E quando a gente fala da sua outra pergunta aqui de atribuição, a gente usa vários modelos. E é um dos temas que mais me incomoda, assim, que tira meu sono particularmente, porque eu não encontrei nada que eu diga, olha, isso agora estou satisfeito. Né? Esse desenho aqui traz a minha visão, me dá conforto, que eu tomo a melhor decisão. Então, a gente usa muitas coisas, mas eu não tenho esse nível de conforto, porque ficou tão fragmentado, tão complexo, que é realmente difícil de ter uma solução, por assim dizer, única, né? Que entregue essa verdade absoluta. O que a gente faz é que, obviamente, a gente, sem dúvida, olha a questão de last click. Então, não tem como não olhar. Né? Então, é uma das maneiras de olhar, é a mais antiga, mas em algum nível entrega uma resposta mais fácil. Não dá toda a resposta, né, do filme, da fotografia, mas entrega alguma coisa. E a gente procura entender também algumas outras coisas. Né? Procura entender. A gente vem testando alguns modelos de MMM, né, como fazer essa modelagem de marketing, testando ferramentas para nos ajudar a trazer um pouco mais de visão. E a gente usa para situações diferentes algumas métricas diferentes. Então, a gente usa a métrica de conversões offline para entender o quanto que o digital, a mídia no digital, gerou a venda na loja física. A gente tem isso, a gente chama hoje de receita influenciada da loja. Uhum. A gente também tem uma métrica que a gente usa bastante, que o varejo fala muito de same-store sale. Uma métrica das mais clássicas é o crescimento de venda nas mesmas lojas. E há muitos anos a gente começou a usar uma outra métrica, que é o same customer sale. Porque hoje o cliente compra em vários canais, então é menos importante se ele está comprando na mesma loja. Claro que as lojas por si têm que crescer, mas é mais importante entender que eu estou crescendo nos mesmos grupos de clientes. Então, isso também é uma outra coisa que a gente olha bastante. Mas a atribuição, eu diria que é um negócio que a gente está constantemente discutindo. Unidades do grupo hoje testam maneiras diferentes de medir. Nesses chapters que eu comentei, a gente troca o que está funcionando e procura encontrar modelos em comum. Mas acaba sendo bem complexo. É por isso que até eu criei um acrônimo, uma sigla para uma das áreas da nossa operação, que eu chamei de MMA, né? E até tem a brincadeira com as artes marciais aí. Que eu falei, cara, não tem como falar mais de marketing isoladamente. E aí eu criei um núcleo que eu chamo de MMA porque é marketing, né? As métricas e analytics. Então, você tem o analytics que vai ajudar a medir, mas tem que discutir as métricas. Eu lembro que lá atrás, né, hoje eu estou um pouco mais distante no e-commerce, nos anos 2012, sei lá por aí, eu participava muito desses comitês, tinha comitês inclusive de métricas, e aí se discutia qual que é o conceito de uma visita, né, hoje sessão em um site. E é um mesmo usuário dentro do mesmo IP que entrou na página e ficou X tempo. E tudo era discutido no detalhe.
que tinha naquela época, trazendo só uma memória aí afetiva dos tempos, que a gente discutia. E aí tinha algumas divisões de crenças, né? Uma dizia, se o usuário ele entrou e saiu pela mesma página que ele entrou, o famoso bounce rate, não sei se chamam ainda assim hoje, mas na minha época eu chamava, né? Isso não pode contar ali como uma visita ou uma sessão engajada, porque o cara saiu. O cara ele entrou e saiu pela porta de entrada. Só que o cara fez isso e ficou 10 minutos na página, o cara não estava viajando. Né? Ele estava olhando, consumindo conteúdo. Então, assim, dá para dizer que não é uma sessão engajada se o cara ficou X tempo. Então, a gente começa a entrar nessas nuances que são muito específicas. Eu poderia citar 1000 outras, mas é muito específico. A grande questão que eu vejo no mundo, não vejo ninguém que tem uma solução pronta, né? Ou a plataforma, ou o modelo, dizer, segue esse modelo aqui, que ele é os 4 P's do marketing. Todo mundo usa, todo mundo segue e todo mundo concorda. Não vejo isso. Então, eu acho que tem que encontrar ação, né? Um desenho de métricas que satisfaça você, né? Como executivo, como dono do negócio. Um desenho de métricas que esteja, obviamente, né? Casado com o que é a sua estratégia. E aí você mede a sua evolução em cima disso e você se sente ali confortável com isso. Porque tentar acreditar que a gente vai conseguir um modelo ali perfeito, ideal, é muito difícil. Uma das coisas que eu tenho discutido e tento capturar dentro do nosso modelo de CAC LTV é, cara, qual que é o impacto da loja física no modelo ali de custo de aquisição. Porque eu estou pagando um valor para ter o ponto de venda, para ter o logo nesse ponto de venda, para fazer talvez uma mídia dentro do shopping. Quanto que está mudando, baixando, impactando o meu CAC? É muito difícil chegar nessa granularidade. Mas são coisas que a gente se pergunta. Obviamente, eu quero entender tudo. Dado que eu não entendo tudo, vou tentar entender o máximo que eu puder, ou o máximo, né, ou o mínimo necessário para atingir a minha estratégia. Acho que caminha por aí. Legal. Você já ouviu falar do modelo de cadeias de Markov? Não. É um modelo que, enfim, é feito por grandes estatísticos, né? E aí a gente até lançou isso recentemente na plataforma da Nemo, mas basicamente o conceito qual que é o conceito? Você vai ter várias jornadas de clientes. E esse modelo de cadeias de Markov, ele usa a estatística para simular como que seria que se eu removesse esse canal. Exemplo, eu tenho TikTok, Meta e Google. Legal. Como que seria, por exemplo, vamos supor que eu tive 100 vendas nisso. Quantas vendas eu teria se eu tivesse sem o TikTok? Por exemplo, 70 vendas. E aí ele está simulando diversas jornadas, tem com certeza milhões de jornadas ali com e sem TikTok, e ele vai chegar num número ali, seriam 70 vendas. Então ele vai dar o peso, 30 vendas incrementais para o TikTok. E aí ele veio de o que a gente percebeu das dores das grandes marcas até nos Estados Unidos, é que o pessoal já faz MMM há muito tempo. É bem avançado, eu estou falando vários termos aqui, mas o Marketing Mix Modeling. E o Marketing Mix Modeling, que até o pessoal fazia consultoria com a Nielsen, né? Ele é muito interessante no nível macro de budget. Então, por exemplo, vou descobrir trimestralmente ou até semanalmente, mas o TikTok é muito bom para início da jornada. Só que eles voltavam no dia a dia da companhia e aí os dados de last click, eles falavam outra coisa. Falava mais alto ali. Então ele não conseguia. Ele sabia que algum canal era importante, que não é só TikTok, mas, enfim, influenciador, até Meta. Só que no dia a dia não conseguia mensurar. Então ele sabia que ele tinha que alocar uma parte do budget para isso, mas ele não conseguia ter eficiência nesse caminho. Então a gente entendeu que era necessário ter algo que dialogasse com o dia a dia da equipe que está operando isso. Mas enfim, acho que vale... legal, gostei da aula que você me deu aí, eu vou estudar sobre isso. Como um curioso que sou, né, vou estudar. Legal, bacana. E aí, bom, pensando nessa questão da métrica matadora, eu acho que, eu concordo com você que não dá para abandonar o last click. A questão é muito mais sobre, não olhar somente o last click, senão você vai estar enviesado. Mas o last click, em grande parte das campanhas, ele está falando quem que está chutando para o gol. Sem dúvida. O problema são as limitações do last click, que é, por exemplo... Sem dúvida, só um parênteses para te interromper. Mas para mim um ponto também, cara, e cada vez eu me torno mais isso, eu sou cada vez mais cético. Porque a gente tem muitas das soluções ali que aferem, né, essa atribuição e o último clique por provedores ali, que são os próprios caras que vendem os anúncios, né, para todos os lados, no mercado inteiro. Então, qual a maneira que eles estão usando no Black Box para medir isso? Né? Então, Black Box, também é importante usar ferramentas distintas
e confrontar as realidades, porque também daqui a pouco você está se baseando em alguma ferramenta, em algum pilar, que talvez tenha algum nível de distorção aí, ou ruído. Entendi. Não, faz total sentido, porque você pode ter um modelo de IA, mas e aí, como é que funciona essa IA? Será que essa IA está enviesada por quem está representando ali os interesses, né? Sem dúvida. Acho que até a gente está falando só para finalizar também o assunto da NRF, a gente está falando de UCP. A grande questão com a AI é quais vão ser os produtos que vão ser priorizados pela AI? Os de quem paga mais ou que é o melhor para o cliente? Então é um black box, né? E Sem o modelo dúvida. de atribuição ele tinha que ser algo que você tem certeza que é a verdade, que não está sendo enviesado. Sem dúvida, perfeito. Boa, pessoal. Bom, grande papo, conseguimos falar de temas macro e também aprofundar bastante. Obrigado, Maurício, por ter aceitado Obrigado. o convite. Prazer. E, pessoal, acompanhe o Varejo Insights, que está tendo muita novidade. A gente está aqui na NRF, coração. Estamos aqui na Quinta Avenida, no escritório da VTEX. É um prazer estar aqui. E grande abraço também. Estou substituindo o nosso amigo Alfredo Soares, que me deu essa honra de entrevistar o Maurício, peso pesado aqui do e-commerce e do varejo brasileiro. Obrigado, pessoal. Obrigado, Maurício. Muito bom, obrigado, gente. Valeu. E aí, curtiu esse episódio? Não esquece de seguir aqui o nosso canal e, sem dúvida, seguir o nosso perfil no Instagram, @BoraVarejo, para que você tenha mais acesso a conteúdo sobre varejo, com qualidade e aplicabilidade no seu negócio. Até o próximo episódio e tamo junto.